Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Projeto Integrador Extensionista 1. Essa é uma disciplina do nosso professor coordenador, o professor Valto, e eu sou o professor Paulo Borges, o professor auxiliar. Hoje a nossa aula vai ser acerca do plano de trabalho. Vocês já tiveram uma aula 1, que foi a aula de apresentação da disciplina, e também de diagnóstico. E hoje a gente vai falar um pouco acerca do plano de trabalho. Só para elucidar para vocês a importância do plano de trabalho, vocês como gestores públicos atuarão das mais diversas áreas aí, por exemplo, da administração pública. E como gestores públicos, toda atividade, ou toda política pública, ou toda ação que vocês forem tomar, vai carecer de um planejamento, onde vocês vão estabelecer problemáticas, metas, objetivos, métricas, enfim, vocês vão se planejar. E na nossa atividade extensionista, na nossa ação extensionista, não é diferente. Nós precisamos nos planejar para que nossa ação extensionista logre êxito, tenha um resultado positivo, tenha um melhor resultado possível. Certo, pessoal? Então hoje a nossa aula vai ser acerca de plano de trabalho e eu vou estar compartilhando a tela com vocês para que a gente possa ir passando tópico a tópico de maneira bem detalhada para que vocês possam me entender acerca da confecção desse plano de trabalho, da sua importância para o bom desempenho da nossa disciplina Projeto Integrador, certo? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Só um minuto. Já compartilhando a tela, a gente vai para o slide. E aqui a gente tem, então, Projeto Extensionista Integrador 1, professor Valtuí Soares Filho. Essa é a equipe da disciplina, como eu já apresentei no início. E antes de nós começarmos a falar de plano de trabalho, onde nós vamos definir tema, nós vamos falar de introdução, enfim, entre outros fatores importantes, é importante que vocês entendam que a área que vocês forem escolher, a temática, a ação, mediante ao diagnóstico que vocês fizeram, tem que estar dentro dessas 4 temáticas, que quais sejam modernização da gestão pública, inovação e empreendedorismo governamental, psicologia organizacional e gestão de serviços públicos. Isso se dá por quê, professor? Isso se dá porque foram as disciplinas que vocês viram no primeiro semestre e, portanto, já tem mais domínio, já tem mais perícia nessas disciplinas. Então, essas são as balizas que vocês deverão seguir quando forem escolher o tema do trabalho de vocês, quando forem escolher a área que vocês vão construir essa atividade extensionista. Claro, levando-se em consideração não só essas temáticas, mas toda a aula de diagnóstico e as aulas posteriores de ODS, entre outras, certo, pessoal? Bom, então vamos começar. Todo plano de trabalho começa com um título. Esse título vai ser uma representação clara e objetiva do objetivo que vocês vão ter no trabalho de vocês, na atividade extensionista. E esse título precisa representar também, de maneira clara, a área de atuação dessa atividade extensionista. Então, ele tem que ser um título claro, ele tem que ser bem específico, a ponto de o leitor olhar para ele e já entender. Por exemplo, eu trouxe esse título que vai ser o exemplo que vai nos guiar durante toda essa aula. Então, quando nós formos falar dos outros elementos, sempre vai ser com base nesse exemplo inicial. Nesse exemplo inicial, eu trouxe de título Modernização da Gestão Pública com Inteligência Artificial, oficina sobre a importância do atendimento virtual em Colírio Tocantins. Veja que isso ficou muito claro. O leitor olha, ou seja, ou o participante da atividade extensionista vai olhar e vai entender claramente do que se trata. Então, é muito importante que no título vocês tragam uma representação clara desse objetivo. Qual que é o nosso objetivo aqui? Falar acerca da importância do atendimento virtual em Colírio de Tocantins como mecanismo de modernização da gestão pública. Ou seja, até a área de atuação também já está aqui, que é a modernização da gestão pública, que nós vamos trabalhar. Veja também que o nosso título está dentro daquelas 4 temáticas iniciais que eu mencionei para vocês, que são as temáticas que vocês deverão trabalhar. Aí algum aluno pode perguntar, professor, podemos trabalhar em outra temática? Não. O objetivo da nossa disciplina, conforme pensado pela coordenação, é dentro dessas 4 temáticas. Claro que não necessariamente vai ser esse título. Esse título aqui já está trabalhado, é um exemplo. Vocês podem pensar em outras formas de modernização, ou enfim, outras formas que abarcam aquelas temáticas, certo, pessoal? Bom, vamos seguir então. Posterior a vocês definirem, então, o tema de vocês, o título do plano de trabalho, que vai ser o título da ação extensionista, atividade extensionista de vocês, vocês vão ter que introduzir,
essa temática, justificar o porquê. Essa introdução, essa apresentação inicial, ela vai contar, claro, com a contextualização do problema, a importância do porquê que eu estou fazendo essa atividade, qual que é a sua relevância social para a comunidade. Então é importante a gente introduzir essa temática e detalhar para que o leitor do nosso plano de trabalho entenda e nós mesmos, enquanto agentes construtores desse plano de trabalho que posteriormente vamos executar essa ação extensionista, tenhamos isso em mente de maneira muito clara. E eu trouxe um exemplo, claro, dentro daquela mesma temática inicial que a gente comentou acerca da inteligência artificial na modernização da gestão pública para a melhoria do atendimento da população de Colinas. Veja que aqui nós então introduzimos esse tema, né? Nós falamos acerca dos desafios que Colinas, não só Colinas, mas todos os municípios têm tido acerca da burocracia, da falta de pessoal para esse atendimento com a população e o quanto essa modernização por meio de inteligência artificial, então seria como uma solução poderosa que modernizaria, permitiria o atendimento mais acessível, um atendimento com tempos mais longos, com melhor eficiência operacional. Veja, então a gente introduziu e a gente está contextualizando esse problema que nós diagnosticamos nesse exemplo. Qual seja, essa contextualização do problema é porque nós percebemos que o atendimento não é bom o suficiente, que ele precisa melhorar. E aí a gente está trazendo essa sugestão nessa atividade extensionista, claro, isso é um exemplo, pode ser diferente no caso que vocês pensarem. E a gente também justifica essa atividade, né? A gente precisa justificar nessa parte introdutória a atividade, do porquê que a gente está fazendo isso e o que justifica isso. E a justificativa, justamente, ela vai ser a realização desse seminário para capacitar a comunidade e garantir o sucesso dessa transformação, preenchendo essa lacuna existente entre o conhecimento teórico e a aplicação prática. Então, essa atividade ela vai visar promover um entendimento mais profundo sobre a utilização dessas tecnologias para os servidores públicos ali de Sítio Novo, de Colinas, então é importante, nessa parte inicial, nós criarmos esses mecanismos para que o problema fique claro, contextualizado e devidamente justificado. Aqui teve até um erro porque ficou Sítio Novo, mas a nossa temática é sobre Colinas. Ficou um erro aqui no slide, mas vocês compreenderam a ideia macro, o que a gente está querendo passar aqui, a mensagem que a gente está querendo passar, certo, pessoal? Então, nessa parte inicial, nós precisamos introduzir o problema, contextualizar ele e justificar qual é a relevância social de fazer isso. A nossa relevância, a nossa justificativa muito claramente passa porque a sociedade precisa de um melhor atendimento, um atendimento mais eficiente, um atendimento mais acessível, afinal de contas agora, se você tem um atendimento nessa ideia nossa por meio de inteligência artificial e tecnologia de gestão de informação, esse atendimento ele é mais acessível. Às vezes a pessoa da própria casa dela consegue fazer esse atendimento sem precisar agora se dirigir à prefeitura. Então vejam que isso tudo é uma introdução, uma justificativa e uma contextualização do problema que nós precisamos colocar no plano de trabalho. Então, quando vocês forem pensar lá na atividade, no tema de vocês, lembrem-se que esses elementos são importantes. Posteriormente a isso, a gente precisa falar dos objetivos de desenvolvimento sustentável que estarão atrelados a esse nosso plano de trabalho e, consequentemente, a nossa atividade extensionista. Esse vai ser um conteúdo da aula 4 e, portanto, eu não vou detalhar aqui, mas, em resumo, os objetivos de desenvolvimento sustentável são objetivos pensados, claro, pela Organização das Nações Unidas, e neles tem uma série de elementos, uma série de metas, uma série de ações que poderão se atrelar aos trabalhos. Eu vou trazer um exemplo aqui para elucidar para vocês, para não ficar muito obscuro aqui, mas lembrando que a aula mais detalhada acerca de ODS será o conteúdo da aula 4 e nós estamos na aula 2, certo, pessoal? Só para resumir, nesse caso, a gente estaria abarcando a ODS número 16, que fala de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. Por quê? Porque se nós estamos modernizando a gestão pública ali por meio dessa atividade extensionista, levando aos gestores a importância dessa modernização, nós estamos contribuindo para quê? Se essa modernização ela vai resultar em um atendimento melhor, mais eficiente, mais inclusivo, essas instituições vão ser fortalecidas, vão ser modernizadas e vão se tornar mais eficazes. Então, por isso, nós estamos linkando o ODS 16 claramente com a proposta da nossa atividade extensionista. Então, veja que isso está linkado. Existe uma correlação entre essas temáticas, certo? Então, é isso que vocês vão ter que fazer quando forem correlacionar os objetivos de desenvolvimento sustentável com a temática proposta de vocês. Lembrando, a ODS 16 que fala de
instituições, de construir instituições eficazes, responsáveis, inclusivas, é uma de outras ODSs. Por exemplo, temos a ODS número 1, que fala da erradicação da pobreza, que também, de certo modo, a temática de vocês pode alcançar. Então, não é que todos os trabalhos terão ODS 16. Esse aqui é apenas um exemplo para demonstrar para vocês como é que vai funcionar essa interligação. Certo, pessoal? Posteriormente, então, nós falarmos daquela parte introdutória, do título, dos ODSs, a gente agora vai falar do objetivo geral. O objetivo geral, pessoal, nada mais é do que o objetivo de maior abrangência, aquilo que eu espero, aquele alvo maior, o para que eu estou fazendo essa atividade extensionista, para que eu estou fazendo essa atividade extensionista. Nesse caso, a gente continua no mesmo exemplo que nós estávamos. Nós estamos fazendo para capacitar os gestores públicos de Colinas acerca da importância de ferramentas de inteligência artificial, modernizando a gestão pública e melhorando a eficiência e qualidade do atendimento virtual aos cidadãos. Então, esse é o nosso para quê, o nosso objetivo maior. Claro que além do objetivo geral, nós temos os objetivos específicos. Os objetivos específicos serão objetivos para enumerar metas específicas que levarão ao objetivo geral. Eu sempre costumo dizer que os objetivos específicos é como se fosse uma escada que leva ao objetivo geral. Então, são as partes que levarão ao objetivo geral. São alvos concretos que se buscam alcançar ali com aquela ação. Precisam ser mensuráveis, precisam ser medidos. Ou seja, eles vão responder aquela pergunta: o que eu vou fazer para chegar no objetivo geral? Certo? Enquanto o objetivo geral é o porquê eu estou fazendo, para quê, como nós vimos anteriormente, o objetivo específico é o que eu vou fazer. Certo, pessoal? Então é importante vocês lembrarem dos objetivos específicos como uma escadinha para chegar no objetivo geral. E aqui eu também trouxe exemplos para elucidar para vocês. Nesse caso em específico, eu não vou ler os 4, mas vou apresentar o primeiro. Apresentar novas tecnologias e ferramentas de gestão que podem ser aplicadas no setor público. Veja que se eu quero conscientizar o gestor público acerca da modernização por meio de tecnologias de informação, no caso da inteligência artificial, para melhorar o atendimento para o cidadão, eu vou ter que apresentar essas novas tecnologias e ferramentas para eles. Então, um dos degraus dessa escadinha que eu mencionei para vocês é isso. O outro seria capacitar os participantes, o outro seria promover a celeridade, o outro melhorar a eficiência, entre outros. Então, vejam que os objetivos específicos é aquela escadinha para levar o objetivo geral, e eles fazem total sentido quando você coloca o objetivo geral em perspectiva. Então, eles têm que estar entrelaçados, eles precisam estar ligados, certo, pessoal? Então, vamos continuar a construção do nosso plano de trabalho. Afinal de contas, o plano de trabalho é vital para o sucesso da execução da nossa atividade extensionista lá no final. Público-alvo. Bom, o nosso público-alvo, ele precisa especificar o público a ser atendido pelo projeto extensionista, pela nossa ação, pela nossa atividade extensionista. Nesse caso, no exemplo, o público-alvo, obviamente, seria os gestores públicos, servidores da área administrativa do município de Colinas, porque eles serão as pessoas que estarão diretamente ligadas à possibilidade de implementação dessas novas tecnologias. São os gestores públicos do município de Colinas. Né? Não faria sentido aqui a gente colocar os cadetes da Polícia Militar enquanto guardas de segurança pública. Por que não faria sentido? Porque não linkaria com o objetivo da nossa ideia. Então, quando vocês forem pensar no público-alvo, pensem nesse público-alvo dentro do que vocês estão propondo ali, né, de temática, de objetivo, sempre tem que fazer sentido. E outro fator que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, o público-alvo não pode ser algo que vocês não vão conseguir atingir, ele precisa ser atingível. Por exemplo, vocês têm uma atividade, nesse semestre, essa atividade tem cronograma, tem datas. Então vocês não podem colocar como público-alvo, por exemplo, a população inteira do município de Colinas, a critério de exemplo, uma vez que vocês não vão conseguir atingir essa população inteira em 6 meses. Não é que isso seja impossível em uma atividade extensionista de maior escala, com um tempo muito maior, mas nesse caso vocês precisam atingir um público-alvo positivo, quantitativo, um bom público-alvo, mas com determinações de escopos, com limitações de escopos para que vocês tenham tempo hábil para fazê-lo. Certo, pessoal? Uma dica muito importante também para vocês levar em consideração. Posteriormente, a definição de público-alvo, né, e todos esses outros itens que a gente vem falando, nós temos também a questão de metodologia. E aqui eu chamo uma atenção para que vocês não confundam metodologia de projeto de pesquisa com metodologia de projeto de extensão.
elas são um pouco distintas. Aqui na metodologia do nosso projeto de extensão, nós vamos planejar as atividades relacionadas à ação, a gente vai definir como é que vai executar essa atividade, quais são a questão de se eu vou fazer reunião semanal, qual a modalidade de atividade extensionista, se ela vai ser um seminário, se vai ser uma roda de conversa. Depois vocês vão ter uma aula específica para detalhar as modalidades, mas é importante vocês entenderem que na metodologia vocês vão trazer todos esses elementos, vocês vão trazer o detalhamento das etapas, desde o diagnóstico, ou seja, lá desde o começo até a realidade, ou seja, até lá no final, quando vocês executarem a atividade tensionista. Lembrando, o final da disciplina, conforme o professor Valtur já explicou na aula inicial, perdão, ela termina lá com a apresentação do relatório final. Mas o objetivo maior da nossa disciplina é a realização da execução dessa atividade tensionista. Então, essa metodologia vai detalhar todos esses passos e vai descrever como será conduzido cada uma dessas etapas. Então, é importante vocês entenderem que aqui a gente está falando de metodologia voltada ao planejamento, ao detalhamento desse planejamento, e não como na metodologia científica de projetos de pesquisa, que é uma metodologia de científica, claro, mas de projetos de extensão. Então é importante vocês se aterem a essa diferenciação, certo? E aqui eu trouxe alguns exemplos. A metodologia ela vai ser feita por etapas, né? Então, a primeira etapa, vocês vão detalhar como é que foi feito esse diagnóstico para vocês chegarem nessa problemática aí, na realidade de vocês. Na segunda, e vão falar também de parcerias, divulgação, como é que vai ser feita essa divulgação, como é que vai ser o envolvimento dos participantes. Depois vai detalhar a execução dessa atividade, como é que vai ocorrer essa execução. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, na etapa 1, né, essa metodologia ela será feita por etapa para facilitar, eu vou falar acerca do diagnóstico de realidade. Então, no meu plano de trabalho, quando eu vou falar da metodologia, eu vou descrever lá no início. Aí, lembrando, quando ficar azulzinho assim, é porque eu estou falando daquele exemplo do início, né? Aquela temática que nós já escolhemos como exemplo aqui, que é acerca da atividade extensionista, que é acerca da implementação de modernização da gestão pública por meio de inteligência artificial, para melhorar o atendimento da população de Colinas. Então, dentro desse exemplo, como é que foi feito esse diagnóstico? Bom, para identificar essa situação, a gente, sobre o uso dessas tecnologias, a gente usou a seguinte estratégia. Hipotética, claro, realização de entrevistas e aplicações de questionário com gestores públicos. Nós também fizemos análise dos processos e dos sistemas para ver como é que isso está acontecendo, para a gente identificar pontos de melhoria, como é que esse atendimento com a população está acontecendo, se ele está bom, se ele está ruim. Então, nós diagnosticamos essa problemática por aí, fazendo essas análises. Aí nós percebemos que precisa de modernizar, hipoteticamente falando, claro. Posteriormente, então, identificamos essa questão, a gente passa para a parte do planejamento e parcerias, né? Que seria o quê? Buscar parcerias. Todo bom gestor público tem bons parceiros em outras áreas da ciência exata, das ciências humanas, das ciências sociais, enfim. Por exemplo, nesse caso, a gente vai buscar aqui, nesse exemplo hipotético, parceiros ligados à área de tecnologia de informação e também de gestão pública para auxiliar nessa capacitação. Capacitação, uma vez que nós estamos falando de inteligência artificial, de tecnologias de dados, e isso tudo está diretamente ligado a essas áreas de informação, então nós precisamos de buscar parceria para a construção desse projeto de extensão, porque isso tornará o nosso projeto mais eficiente, isso tornará ele mais eficaz, mais baseado. Nós precisamos também definir local e data, nós precisamos saber onde é que a gente vai fazer essa atividade. Então, isso tudo é planejamento, qual horário que vai ser. Depois que eu definir o horário, eu vou começar a divulgar. Como é que eu vou divulgar? Eu vou divulgar por rede social, eu vou criar um card, eu vou fazer panfletagem na rua, convidando. Como é que eu vou fazer? Eu preciso de planejar isso tudo. E depois, claro, fazer a campanha de divulgação. Aí na etapa 4, eu vou preparar os materiais. Bom, o pessoal já convidei, o pessoal já sabe onde é, eu já sei, já preparei, já convidei os parceiros. Agora eu vou fazer o quê? Os materiais para o dia da apresentação. Então eu vou começar a construir material educativo sobre essa temática, vou preparar as oficinas, que é a modalidade que a gente escolheu, mas poderia ser preparação da roda de conversa, preparação do seminário, enfim, podia ser preparação de outras coisas. Isso aqui é só um exemplo que está diretamente ligado com a temática e a modalidade que a gente escolheu aqui, hipoteticamente falando, mas na construção do plano de vocês, pode ser que vocês escolham outra modalidade, mas vocês têm que seguir essa mesma lógica de planejamento. E depois, então,
eu vou organizar essa oficina, ou eu poderia estar organizando uma roda de conversa, eu poderia estar organizando uma palestra. Acredito que vocês entenderam. E aí eu vou preparar o espaço, vou organizar o local, os equipamentos, tudo. Vou fazer ensaios, vou revisar com o meu grupo, fazer reuniões para chegar, enfim, no dia da realização da oficina, ou seja, no grande dia da realização da atividade extensionista de vocês, que vocês vão levar conhecimento para a população do município de vocês. O que eu abro um parênteses para elogiar, porque isso é muito importante. É através dessas atividades que nós vamos influenciar as comunidades, as sociedades a melhorar cada vez mais com base na ciência, com base, né, em informações sólidas e concretas. E é por aí que a gente caminha. Então, vocês estão levando transformação, vocês estão levando informação para essas pessoas, e aqui na etapa 6 que vocês vão estar realizando essa atividade extensionista. E recapitulando, pode ser aqui uma roda de conversa, pode ser uma oficina, um seminário, mas entendam, aqui é que vocês vão fazer. E como é que ele pensou aqui nesse exemplo? Como é que foi pensado? Primeiro eu vou fazer uma sessão teórica, eu vou conduzir uma apresentação, depois eu vou fazer uma atividade prática, depois eu vou fazer uma discussão. Mas vocês podem pensar em formas alternativas. Quem sabe, ao invés de fazer a sessão teórica primeiro, vocês começam com um evento ali lúdico, eu não sei. A criatividade, ela tem que atingir vocês, vocês pensarem numa forma de fazer, por exemplo, se o caso for uma oficina ou um seminário, e pode ser parecida também, mas assim, vocês entendam o que a gente está detalhando. Certo, pessoal? Então, na metodologia, nós vamos detalhar esse planejamento que nós estamos fazendo para que todas as nossas ações sejam pautadas em um planejamento e assim surtam efeitos favoráveis, efeitos positivos. É assim que um gestor público conduz boas políticas públicas e isso é muito importante que vocês utilizem. E aí depois, claramente, nós vamos falar dos resultados esperados. Então, nós estamos construindo um plano de trabalho, definimos o título, falamos da introdução, contextualização, justificativa, falamos dos objetivos de desenvolvimento sustentável, do objetivo geral, dos objetivos específicos, depois a gente falou do público-alvo, depois a gente falou da metodologia de como a gente vai fazer todo esse trabalho, e por fim a gente falou, nós precisamos falar dos resultados esperados, ou seja, é nada mais, nada menos do que nós descrevemos quais são os resultados que a gente espera alcançar com a concretização da execução dessa atividade. Ou seja, o que eu espero alcançar depois que eu executar minha atividade extensionista? O que eu espero? Quais são esses resultados? Isso vai estar muito atrelado também aos objetivos específicos, objetivos gerais e tudo isso que compõe o trabalho de vocês. E aí, aqui no exemplo, eu deixo claro, por exemplo, seguindo esse mesmo exemplo inicial, eu vou citar o primeiro exemplo: melhoria significativa no entendimento dos gestores acerca da importância da implementação de novas tecnologias para o aumento da eficiência administrativa na gestão pública. Ora, veja bem, se o objetivo geral do meu trabalho é capacitar os gestores públicos acerca da importância da implementação de tecnologias para a modernização da gestão pública, para melhorar o atendimento das pessoas, um dos resultados que eu espero efetivamente conseguir ao final é melhorar o entendimento deles acerca dessa temática. Outro objetivo que eu espero, por exemplo, aqui foi colocado, é desenvolver uma cultura de inovação. Ou seja, se eu estou trazendo toda essa atmosfera de inovação, se eu estou trazendo toda essa atmosfera de modernização, com muita certeza eu espero, como resultado, é desenvolver uma cultura de inovação ali naqueles gestores públicos, naquele grupo. Eu espero também construir instituições mais eficazes, se tudo isso está atrelado àquele ODS 16. Então vejam que esses resultados esperados estão diretamente linkados com tudo isso que a gente vem falando do nosso trabalho, e é muito importante que eles estejam linkados e tudo esteja interconectado para que faça sentido. Vocês me compreendem? Lembrando, qualquer dúvida que vocês têm os fóruns, vocês têm os tutores presenciais, os tutores EAD, vocês vão ter orientações dirigidas, enfim, se atentem a tudo isso, porque vocês têm todo esse suporte da instituição para que vocês consigam performar, para que vocês consigam alcançar os resultados, os objetivos de vocês enquanto acadêmicos da nossa universidade. Certo, pessoal? Seguindo aqui, então, o nosso plano de trabalho, depois disso tudo, a gente precisa, então, agora fazer um cronograma. Basicamente, nós vamos colocar datas, períodos, para executar todo esse planejamento que nós viemos pensando aqui, que nós estamos discutindo nessa aula. Certo, pessoal? Vou citar o exemplo: diagnóstico de realidade. Nesse exemplo aqui, em agosto eu fiz o diagnóstico de realidade. Comecei a elaboração do projeto, comecei a fazer reuniões de alinhamento com o meu grupo, comecei a buscar parcerias. Lembra que a gente falou de parceria? Lembra que a gente falou de diagnóstico? Isso tudo está aqui datado. Em agosto eu fiz isso. Em setembro eu vou continuar buscando parceria, mas vou começar a divulgar já, vou começar a elaborar panfletos, se panfleto foi o tipo que eu escolhi. Enfim,
aqui vocês vão pegar todo o planejamento de vocês e vão colocar dentro do cronograma. E eu chamo a atenção para vocês, na rota da aula 1, nós temos o cronograma da nossa disciplina, não confundam com esse cronograma, mas nesse cronograma nós vamos ter as datas das atividades. Considerem essas datas das atividades programadas nas disciplinas para colocar no cronograma aqui do plano de trabalho de vocês, porque vocês terão alguns prazos para executar a atividade extensionista, então vocês terão algum prazo para entregar esse relatório final, vocês terão prazos para entregar o plano de trabalho. Então, considerem essas datas do nosso cronograma da disciplina para o cronograma do plano de trabalho de cada um de vocês, certo, pessoal? É importante que vocês levem isso em consideração. Orçamento. Se necessário, vocês podem incluir alguma estimativa de custos, caso venha a ter. Né? Se não tiver, vocês deixam zerado. Mas vai estar lá no modelo. Eu queria chamar a atenção para vocês, só para a gente finalizar o slide, aí eu chamo a atenção para 2 pontos de nós podemos finalizar a aula. As referências, pessoal, isso é um trabalho acadêmico científico. E tudo que vocês mencionarem, todas as citações, isso precisa estar de acordo com as normas da ABNT. Se você tiver dificuldade, não se preocupem. É normal, vocês estão em uma faculdade, nós vamos dar esse suporte para vocês. Vocês têm os nossos tutores EAD e os nossos tutores presenciais, que são muito gabaritados também nessa questão, e vocês podem estar procurando eles no Polo, por meio do nosso sistema, para que eles possam estar auxiliando vocês em cada etapa, inclusive na etapa de referências bibliográficas. Certo, pessoal? Bom, para que nós possamos finalizar nossa aula, então, eu gostaria de falar para vocês acerca da atividade que nós passamos na primeira aula. Foi pedido a vocês que montassem grupo. Se você ainda não montou o seu grupo ou está fora, procure o tutor para que ele possa auxiliar você, para que você possa estar participando de grupo, porque a nossa execução de atividade extensionista precisa acontecer e nós precisamos de todos vocês dedicados, e isso parte também de um grupo. Vocês não vão fazer isso sozinhos, vocês vão fazer isso em grupo, então é importante que vocês façam atividades da aula 1. E o segundo aviso que eu gostaria de dar no final dessa aula é acerca do nosso fórum. Essa rota da aula 2, que é a rota do dia 8, vai ter um fórum de discussão que vale nota. Entrem, participem do fórum, interajam com os tutores, com os colegas, para que vocês também consigam umas notas. Lembrando, tem o roteiro de aula na nossa rota e lá tem tudo detalhado. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês, bons estudos e sucesso para todos. Muito obrigado.